Começou a nova temporada de velocidade em Portugal no circuito Vasco Sameiro, em Braga. Rally de Portugal, entre o Alentejo e o Algarve, fez as delícias dos espectadores nas especiais. Braga recebeu a primeira prova do Campeonato Nacional de Velocidade de 2012. Esta pista é a mais curta do campeonato, com apenas 3.020 metros. Construída em 1990, o circuito Vasco Sameiro é conhecido pelo trajeto sinuoso, onde as curvas são realizadas no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Na prova dos clássicos 1300, quase todos os pilotos do campeonato ano passado marcaram presença em Braga. O grande ausente foi Joaquim Jorge. De referir também que os pilotos estão com programas mais reduzidos para a época de 2012, como é o caso de Vítor Araújo. O atual campeão dos 1300 partiu em primeiro lugar, seguido por Alexandre Beirão. Vítor Araújo, num Datsun 1200, começou bem a prova, mas não conseguiu manter-se muito tempo em primeiro lugar e acabou mesmo por abandonar a corrida devido a um problema na caixa de velocidades. Com a desistência de Vítor Araújo, Alexandre Beirão manteve-se sempre ao comando, sem concorrência à altura. Este abandono de Araújo pode dificultar-lhe a defesa do título, já que não está confirmada a sua presença na pista algarvia. Miguel Ferreira ficou-se pela segunda posição no Ford Escort 1300 GT, já que se tinha tornado impossível alcançar Alexandre Beirão. No terceiro lugar ficou o piloto de Corral de Moinas, Pedro Alves, um excelente lugar para o ator português, ao comando de um Toyota Starlet do Grupo 5 com 170 cavalos. Ele que esteve francamente bem no circuito Vasco Sameiro. Quem esteve muito bem também foi Alexandre Beirão, ao volante de um Alfa Romeo Sud Sprint, garantindo a primeira vitória do ano na categoria dos 1300. A segunda corrida dos 1300 não podia ter começado da pior forma para José Nogueira e Eurico Silva, devido a um acidente logo no início da prova. Alexandre Beirão voltou a dominar a segunda corrida dos clássicos 1300, ainda chegou a ser ultrapassado por Vítor Araújo, mas mais uma vez o campeão do ano passado foi obrigado a abandonar a prova devido à caixa de velocidades do Datsun 1200. Alexandre Beirão ficou de novo isolado na frente. O duelo para o segundo lugar foi entre Miguel Ferreira e Pedro Alves. Aqui, nestas imagens, pode ver-se a chegada do Alfa Romeo de Alexandre Beirão, o grande vencedor do circuito de Braga. Com estas duas vitórias, Beirão lidera a tabela do Campeonato Nacional de Clássicos 1300. No Campeonato de Portugal de Circuitos Clássicos, Luís Barros continua a ser o favorito ao volante de um Porsche 930 Turbo. Na defesa do título, teve como adversários António Nogueira, César Machado, Carlos Diniz e Rui Costa. Luís Barros começou a liderar logo no início da primeira corrida, deixando para trás António Nogueira, que poderia ter sido o grande adversário. Não foi, porque apesar de António Nogueira ter trazido para Braga dois carros, um Ford Escort e um Ford Capri, não teve tempo para testar os automóveis e optou pelo Ford Capri, mas na segunda volta foi obrigado a entrar nas boxes com problemas mecânicos, acabando por isso a prova muito longe dos lugares do pódio. Luís Barros teve sempre uma vantagem confortável relativamente ao segundo classificado Rui Alves com um Ford RS 1600. Na terceira posição ficou outro Rui, o Rui Costa,
também ao volante de um Ford RS 1600. Luís Barros foi o vencedor, ele que deixou Rui Alves a uma distância considerável, mas, no entanto, Rui Alves acabou por vencer na categoria Históricos 75. A segunda corrida dos clássicos não registrou qualquer novidade. Luís Barros voltou a vencer e Rui Alves voltou a defender o segundo lugar. O maior interesse desta corrida foi a luta pelo terceiro lugar entre António Nogueira e Rui Costa. Luís Barros esteve sempre sozinho na frente, não sentindo por isso qualquer pressão por parte dos adversários. Na mesma situação, mas no segundo lugar, esteve sempre Rui Alves. Na animada luta para a terceira posição, acabou por ganhar António Nogueira a bordo deste Ford Capri, aqui na imagem. Luís Barros venceu as duas corridas do fim de semana. Não perca já a seguir a primeira prova dos GTs no circuito Vasco Sameiro. Mais à frente neste programa, o desfecho do Rally Portugal 2012. Portugal de GTs, e quando se esperava uma menor participação devido às dificuldades económicas que o país atravessa, eis uma surpresa: um número de participantes superior ao do ano passado. Na primeira corrida, Patrick Cunha e José Ramos, num Lamborghini, classificaram-se na pole position. O Lamborghini Gallardo está bastante competitivo e demonstrou na qualificação com um tempo de 1 hora, 16 minutos e 98 segundos. Imagens da primeira corrida, com Patrick Cunha no primeiro lugar, seguido de Miguel Barbosa no Mercedes SLS AMG GT3, César Campanisso arrancou no último lugar da grelha. Foi penalizado por ter colocado combustível no Audi numa altura em que já não era permitido. Apesar deste contratempo, Campanisso recuperou muitos lugares logo na primeira volta. Patrick Cunha na frente a ganhar vantagem sobre o segundo classificado. O piloto da Good Sense Racing Team atacou a fundo enquanto os pneus ainda se encontravam em boas condições. O Mercedes de José Pedro Fontes e Miguel Barbosa apresentou algumas dificuldades para alcançar o Lamborghini. Campanisso não demorou muito tempo para encostar ao Mercedes, fazendo prever um grande duelo no circuito de Braga. Seguiu-se a troca de pilotos. No Mercedes, Miguel Barbosa foi substituído por José Pedro Fontes. Os campeões nacionais em título pretendem conquistar novamente o campeonato.
César Campanisso entregou o Audi a Carlos Vieira, ele que faz a sua estreia no Campeonato de Portugal de GTs. Patrick Cunha passou o volante a José Ramos, mas os pneus do Lamborghini Gallardo da Good Sense começavam a ceder. Na categoria GT4, Miguel Ferreira e Francisco Carvalho ganharam com uma vantagem confortável. Terminaram na 7ª posição da geral. No 5º lugar ficou António Nogueira com o Porsche GT2. O quarto classificado foi o Lamborghini Gallardo de Pep e Jorge Queiroz. Uma boa classificação para o patrão da Good Sense. Mas no final da primeira corrida, partiram um motor da Lamborghini que os afastou da segunda corrida. Na 3ª posição ficou o Mercedes dos campeões nacionais Miguel Barbosa e José Pedro Fontes. César Campanisso e Carlos Vieira ficaram em 2º lugar atrás de Patrick Cunha e José Ramos. E quando todos achavam que a dupla do Lamborghini tinha conquistado a vitória, eis que, já depois da cerimónia no pódio, foi anunciada uma penalização de 30 segundos por não terem cumprido na totalidade o tempo nas boxes. Assim sendo, o carro da Good Sense caiu para a 3ª posição, dando a vitória a César Campanisso e Carlos Vieira. Em segundo ficaram Miguel Barbosa e José Pedro Fontes. A segunda corrida começou com o Mercedes de José Pedro Fontes e Miguel Barbosa na 1ª posição da grelha de partida. O Audi R8, desta vez conduzido por Carlos Vieira, voltou a sair na última posição da grelha. José Pedro Fontes manteve a liderança durante o turno dele, aguentando bem a pressão de José Carlos Ramos no Lamborghini número 4. Os vencedores do GT3 Cup são os irmãos António e José Cabral com o Porsche GT3. Terminaram no 5º lugar da geral, atrás de Miguel Ferreira e Francisco Carvalho com o Aston Martin Vintage V8, que mais uma vez dominaram a categoria GT4. Entretanto, na categoria principal, a GT3, Carlos Vieira recuperou bastantes lugares e numa altura em que os pilotos da frente dobravam os pilotos mais atrasados, Vieira aproveitou para chegar à 2ª posição. José Carlos Ramos, ao tentar conquistar de novo o 2º lugar, não conseguiu evitar um peão, ficando a dupla José Carlos Ramos-Patrick Cunha na 3ª posição. Já depois da mudança de pilotos, Miguel Barbosa tentava defender-se de César Campanisso, mas o Audi da dupla Campanisso e Vieira levou a melhor, deixando o Mercedes na 2ª posição. César Campanisso e Carlos Vieira somaram a 2ª vitória da jornada de Braga e com estas 2 vitórias a liderança do campeonato. O Rally de Portugal arrancou em Lisboa, numa das mais emblemáticas zonas da capital. Com o Mosteiro dos Jerónimos a servir de pano de fundo, mais de 150 mil pessoas quiseram estar presentes no arranque da prova. Antes, ainda tiveram tempo de ver os pilotos de perto, que se prontificaram para uma sessão de autógrafos. Cerca de 3 km de super especial fizeram as delícias do público com estes saltos numa tarde cheia de sol. O mais rápido foi Peter Solberg num Ford Fiesta RS WRC com um tempo de 2 horas, 57 minutos e 1 segundo. O favorito do público desta especial de Lisboa foi o português Armindo Araújo, que ficou na 7ª posição à geral. Armindo Araújo, da WRC Team Min Portugal, o único piloto português a correr no Campeonato do Mundo. O piloto Santo Tirso aqui a ser muito aplaudido pelo público. Ricardo Moura, atual campeão nacional de ralis, fez o melhor tempo no campeonato. O piloto açoriano ficou a 9 segundos do vencedor à geral. A prova noturna foi a grande novidade deste campeonato, com 3 especiais entre o Alentejo e o Algarve.
A preocupação dos pilotos eram as condições meteorológicas adversas, com previsão de chuva intensa. O piloto finlandês da Ford, Jari Latvala, a liderar o Rally de Portugal com o tempo de 25 minutos e 4 segundos. O piloto português Armindo Araújo terminou o primeiro dia do Rally em 32º lugar devido a uma saída de estrada. Uma desilusão para o piloto português neste primeiro dia. Pedro Meireles, ao volante de um Mitsubishi Evo 10, chegou ao fim do dia na primeira posição do Campeonato Nacional de Rallys. O campeão do mundo de rallies, o francês Sébastien Loeb, não terminou a prova devido a este acidente que as imagens mostram. O candidato à vitória final deste rally terminou a pé. No segundo dia, Mikko Hirvonen beneficiou das paragens forçadas dos dois Ford Fiestas que saíram de pista. O finlandês não venceu nenhuma das especiais, mas soube controlar o tempo para alcançar a primeira posição. Armindo Araújo, depois da má noite do dia anterior, foi o segundo piloto a sair para a estrada e foi conquistando tempo ao cronómetro, subindo 21 lugares. Recuperação notável do piloto de Santo Tirso, que ascendeu à 11ª posição no final deste segundo dia. No Campeonato Nacional de Rallys, Pedro Meireles foi o vencedor do dia, ainda assim com um atraso de mais de 14 minutos em relação a Hirvonen. No terceiro dia de provas, o tempo deu tréguas e o sol chegou mesmo a dar um ar da sua graça. Mikko Hirvonen aproveitou as condições do terreno, mas não venceu nenhuma especial do dia, sabendo, no entanto, controlar o andamento do piloto que ocupava a segunda posição, o norueguês Osberg. Quanto ao piloto português, o dia foi para esquecer. Armindo Araújo chocou contra uma pedra e partiu um braço de suspensão. Este penúltimo dia de prova marcou também o fim da competição dos Ford Fiesta R2 da WRC Academy, aqui com o piloto madeirense João Silva a terminar na 8ª posição depois de uma saída de estrada que não o deixou ir mais além. Os dois primeiros dias de rally foram demasiado duros, nós sentimos logo essas dificuldades mesmo na pele, mas acho que o balanço final é positivo, sai daqui muito melhor piloto, mais bem preparado, também mais ciente do que são as dificuldades de andar a competir no Campeonato do Mundo de Rallys. Por isso esta prova correu bem, não fiz danos de maior no carro e agora estamos a tentar preparar tudo, tirar o máximo de informação deste rally para preparar o próximo rally que será muito similar a este. Outra competição que terminou no penúltimo dia foi o Campeonato de Rallys de Portugal. A vitória foi da dupla Pedro Meireles e Mário Castro, que somaram assim os primeiros pontos do Campeonato Nacional de Rallys. Era isso que nós queríamos no início do rally, com a desistência do Ricardo Moura logo na segunda classificativa ou na terceira classificativa do rally. Vimos logo que a nossa oportunidade estava ali, porque à partida seria o adversário, para mim talvez o favorito, e que nos traria mais problemas. Na segunda posição ficou o estreante Miguel Barbosa, que teve ao seu lado Justino Reis.
Com este resultado, passou a liderar o Campeonato Nacional de Rallies. Em terceiro lugar ficou o piloto açoriano Ricardo Moura, que teve um rally para esquecer em terras algarvias. O atual campeão nacional vai ter que conquistar melhor tempo nas restantes provas para conseguir revalidar o título. Chegámos ao último dia com a ameaça novamente de chuva. A escolha de pneus tornou-se decisiva para os pilotos. Nico Hirvonen, que apesar de ter chegado em primeiro lugar e de ter subido ao pódio, acabou por ser desclassificado já depois da entrega de prémios devido a irregularidades encontradas no carro. Com esta desclassificação, acabou por beneficiar Peter Solberg, que desta forma subiu à terceira posição. Em segundo lugar ficou o russo Novikov e a vitória deste Rally de Portugal acabou por ser entregue ao norueguês Med Østberg. Para a organização, o balanço final foi positivo. Este Rally de Portugal é muito importante, quer para o turismo de Portugal, quer para o turismo da região. Nós, no Turismo de Portugal e na Secretaria de Estado do Turismo, encaramos este tipo de eventos como um investimento, ou seja, pela despesa direta que eles podem significar para a região, pelos turistas que vêm para cá, sobretudo turistas espanhóis, que é um mercado de emissor muito importante para nós, e também pela imagem projetada. Estão aqui dezenas, para não dizer centenas, de jornalistas estrangeiros. É uma oportunidade que nós transmitirmos a imagem de Portugal, daquilo que temos para oferecer em todo o mundo. Em termos de campeonato nacional, eles têm que escolher as 6 provas que querem participar para pontuar. Normalmente, este rally, quem apostou neste, ganhou, porque desde que chega ao fim, tem pontuações ótimas. Depois, este é um rally realmente mais caro, tem custos mais elevados, a inscrição, são vários dias, embora em termos de campeonato, a prova terminasse ontem, em termos de campeonato nacional, mas de qualquer maneira é um rally bastante mais caro, com deslocações, etc. E obrigatoriedade da marcação de pneus, essas coisas todas, mas quem apostou nesta prova amealhou bons pontos para o campeonato. Acho que foi um rally extraordinário, até porque realmente tivemos rally até ao fim, o que é muitíssimo bom à prova. Eu penso que o Vodafone Rally de Portugal foi novamente um sucesso. Eu acho que todas as marcas estão muito contentes, os patrões das equipas com quem falámos gostaram nesta prova. As pessoas da FIA também, de forma que estamos muito contentes com a forma como a prova decorreu, efetivamente. É a prova mais importante em termos de calendário automobilístico em Portugal, neste momento. Portanto, é uma prova do Mundial, com um grande nome, como sabemos. Este ano muito diferente do que estava à espera, depois de tanto sol, nós temos um rally à chuva, que faz parte. Acho que foi engraçado, porque foi bastante duro, enfim, com muitos imprevistos. E nesse sentido foi mais um rally completamente diferente e acho que grande sucesso. Esta foi uma edição muito especial, desde logo porque envolveu Faf, envolveu Lisboa, envolveu o Algarve e o Baixo Alentejo, portanto foi talvez o mais nacional de todos os rallies de Portugal que houve até hoje. E depois porque, subitamente, e depois após 3 meses de seca, tivemos chuva e abundância que alterou completamente as condições do terreno e nos levou inclusivamente a ter que anular uma parte da segunda etapa. Mas tudo somado, acho que foi um êxito. Portugal e o ACP estão de parabéns e, pelo menos no imediato, temos a certeza que o Rally de Portugal continua como prova válida para o Campeonato do Mundo de Rallys, que é o mais importante para nós todos. Mais uma missão cumprida, um rally muito emocionante, um rally para homens, conforme nos tinham pedido para fazer um rally este ano. Não foi um rally fácil de gerir por todas as dificuldades que tivemos no que diz respeito
quer ao tempo, quer em relação às distâncias que houve, e portanto foi preciso assistir as pessoas na estrada, mas foi um rally excepcional, foi muito bem, o público foi muito bem, a segurança toda impecável, e portanto não podemos estar mais satisfeitos.